Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai estar falando sobre caneta emagrecedora. Ela é boa ou ela é ruim? O que você acha? O que você acredita que seja? Eu vou dar um parecer técnico para vocês, porque que eu acredito e muito que ela não é um vilão, mas que você precisa entender como que funciona as canetas emagrecedoras. Então, vamos lá, chega de conversa, eu sou o Dodô e vou estar falando para você sobre as famosas canetas emagrecedoras que estão tão em alta no Brasil e no mundo. Vamos lá então, como que funciona, né? O mecanismo das canetas emagrecedoras de uma forma bem clara para que vocês entendam. A caneta emagrecedora, ela trabalha muito, tá? Em fazer com que o teu corpo entenda que você está saciado, sendo que também ela diminui o ritmo de digestão do alimento no seu corpo. Então imagina que são dois potenciais muito fortes. Você se sente saciado, então faz com que você não tenha mais tanta vontade de comer, e quando você come, você tem a digestão mais lenta, isso faz com que o alimento fique mais tempo ali no seu organismo, você também não sinta fome, porque você está fazendo digestão, você está muito bem estocado de comida ali, porque a digestão está lenta. E são duas coisas muito fortes que acontecem: efeito da saciedade e o efeito da digestão mais lenta para quem usa a caneta emagrecedora. E por que eu acho uma ótima ferramenta, tá? Quando eu falo que ela é uma ótima ferramenta para os meus alunos, é porque eu já trabalho há 13 anos como personal trainer, tá? Nesse período eu vi muita gente tentando emagrecer e não conseguindo. E quando a gente vê muita gente tentando emagrecer e não conseguir, a gente vê os efeitos colaterais como a obesidade ou estar acima do peso acarretam para a saúde das pessoas. Então você me tem hoje na medicina uma ferramenta que potencializa e te ajuda a emagrecer, sendo que vai evitar que você venha ter problemas relacionados à obesidade e de estar acima do peso. Por que não usar? Então, deve-se usar sim, caso você tenha realmente uma obesidade, esteja acima do peso, porque os efeitos colaterais que você tem de estar acima do peso e estar obeso são muito maiores que possíveis efeitos colaterais que você possa vir a ter com a caneta. Mas aí tem um ponto, tá? Que a gente precisa alertar, que são alguns sinais que você precisa entender que o seu corpo possa passar e você, munido desse conhecimento, consiga ajustar suas estratégias para que minimize esses efeitos colaterais ou sinais que você precisa estar antenado. O primeiro ponto é: quando você começa a tomar caneta emagrecedora, é muito normal ter enjoo, sensação de vômito, mal-estar, cansaço. São coisas que acontecem com quem principalmente está no processo de ajuste de dose. Isso é extremamente normal de acontecer com os usuários desses análogos de GLP-1, que você deve ter ouvido falar, né? Essas canetas emagrecedoras. Então entenda que você pode passar por essa situação. Por isso que é muito importante uma orientação médica na hora de você fazer uso e não fazer uso por conta, para que você saiba quais são as doses que você deve tomar no período que você está iniciando esse processo de uso de caneta emagrecedora. O segundo ponto é uma grande e acentuada perda de massa magra. Imagina que você tem no seu cérebro um sentido que você está saciado e no seu estômago você tem uma digestão mais lenta, ou seja, você não precisa comer. E aí está o grande erro. Você para de comer, você para de construir músculo, porque o músculo ele provém muito de proteína. Se você não... Proteína é carboidrato, é a alimentação em si, mas se você não tem fome, você não come, principalmente proteína e carboidrato. Isso faz com que você venha a perder massa muscular. Então você perde gordura, porque você não vai estar comendo, mas a sua massa muscular vai junto. E quando a gente fala em perder massa muscular, é algo muito preocupante, porque os seus ossos, as articulações dependem muito dos músculos. Então você perde peso porque você quer ficar mais saudável, mas você perde massa muscular, que é responsável pela sua saúde óssea. Vai evitar que você venha a ter uma queda, fratura, você se torne, principalmente quem está idoso, se torne algo muito importante dessas funcionalidades do dia a dia, acabam sendo afetadas devido a essa perda de massa. Então tome muito cuidado. Use caneta emagrecedora, mas você precisa comer. Não é porque você vai usar caneta emagrecedora que você não vai comer. Não, você precisa e deve comer de uma maneira regulada, orientada, principalmente se for de acordo com um nutricionista. O terceiro ponto é: usei caneta emagrecedora e nesse processo que eu fui retirar a caneta emagrecedora, eu tive um reganho de peso ou até mesmo ultrapassei o que eu estava anteriormente. Isso é muito normal de acontecer. Por quê? Porque você não mudou seus hábitos. Imagina que você está usando um medicamento que tira a sua saciedade, que faz com que você se sinta saciado e a digestão mais lenta. Você tira, você já não se sente mais saciado. A sua digestão é mais rápida, o seu estômago fica vazio com vontade de comer mais rápido. O que vai acontecer? Você vai comer, você vai ganhar peso, você vai entrar num processo de reganho e muitas vezes, na maioria das vezes, o corpo ele se torna muito resistente ao emagrecimento. Se você emagrecer de novo, você emagreceu, você engordou, você emagreceu, você engordou. Cada vez que você engorda, fica mais difícil de emagrecer, porque o corpo vai ficando mais resistente a esse processo. Então, entender que usar caneta emagrecedora não deve fazer com que eu fique parado. Não, eu preciso treinar, eu preciso fazer dieta,
aproveitar esse momento de um artifício que a medicina está disponibilizando para a criação de novos hábitos. Então você entende que precisa ter uma jogada mental aí, principalmente quando você for fazer a retirada? Então precisa estar muito, muito atento. Então, usou caneta emagrecedora, você precisa sim fazer essa transformação de hábitos. E acho que o último ponto, o quarto ponto do pilar muito importante é manter esse movimento, tá? Eu sou profissional de educação física, sou personal trainer, então, na minha visão, tá, sempre o exercício vai fazer com que a gente tenha uma orientação, uma escolha melhor para várias coisas da vida. Imagina, eu treino. Quando você treina, você fica mais cuidadoso com a dieta, porque você está treinando e você pensa lá, pô, eu não posso desperdiçar esse treino que eu estou fazendo aqui. Ou então eu estou treinando, estou conversando com pessoas que treinam. Ou então eu treino, eu vejo postagem de treino, postagem de alimentação. Então, tudo direciona depois que você começa a treinar. Então, treinar, movimentar-se se torna muito importante. Base de quem usa caneta emagrecedora. Precisa treinar. Então, você precisa realmente se movimentar, fazer a construção desses novos hábitos para que você não venha a ter esse rebote, para que você não venha a ter a perda de massa muscular quando você está fazendo uso. Então, entender esses pilares são fundamentais, tá? Eu escrevi uma frase aqui para compartilhar com vocês que é assim, ó. Caneta sem treino emagrece. Caneta com treino transforma. Então, preocupe-se em treinar. Tenha um personal trainer, tenha um profissional de educação física cuidando do seu treino, tenha um nutricionista. Dodô, não tenho condições. Capta informações hoje nas redes sociais, YouTube, Instagram, pesquisa, IA. Você pode usar muito IA para conversar, para organizar isso, até você conseguir se organizar aí financeiramente para estar adquirindo é um boneco, não, para estar fazendo a contratação de um personal trainer para te orientar da melhor maneira possível em relação aos seus treinos, um nutricionista em relação à sua dieta. Então, caneta emagrecedora não é um vilão, caneta emagrecedora, ela é sem sombra de dúvida uma aliada, mas a gente precisa entender como ela funciona. Eu sou o Dodô e eu encerro essa aula aqui. Um grande abraço para vocês e até as próximas aulas.